Saudações! Cá estamos para apresentar o nosso artigo, que vai versar sobre a judicialização e o combate às desigualdades sociais, ações afirmativas de acesso ao ensino superior, à luz da análise jurídica e sociológica. Somos 3 pesquisadoras brasileiras, Andréa Ruda Vaz, Andressa Inácio da Silva e Thaís Martins. Nosso resumo permeia as seguintes perspectivas. Ele vai apresentar os conceitos de igualdade formal e material sob o viés do direito e da sociologia. E essa pesquisa, ele vai perpassar os institutos da judicialização e das políticas afirmativas, quando o assunto necessariamente é o ensino superior. Então, dentro dessa perspectiva, a nossa conceituação de igualdade, ela vai se sedimentar na concretização da democracia como um elemento angular do nosso direito constitucional. Então, vejam, nós temos uma Constituição moderna, a nossa Constituição de 1988, e dentro dela é preciso observar os preceitos democráticos sobre a igualdade e sobre as previsões do texto constitucional. No entanto, para que haja uma concretização de direitos, é preciso observar o viés da efetividade das medidas. Então, para que isso aconteça, nós vamos trabalhar com a acessibilidade ao ensino superior. Então, dentro desse aspecto, nós vamos permear a abordagem sobre a atuação do Poder Judiciário no nosso país. Então, vejam, por meio das demandas judiciais, necessariamente, os direitos fundamentais ganham corpo. Então, nós teremos a implementação dos direitos e garantias fundamentais, que essa pesquisa vai apresentar no sentido de garantir que o Estado democrático de direito traga a sua efetivação. O primeiro ponto do nosso trabalho, ele vai abordar justamente o conceito de igualdade formal e de igualdade material, sob uma perspectiva das ações afirmativas. Então, vejam, nós temos no Brasil um número crescente, um aspecto crescente sobre a desigualdade social. Então, justamente nesse viés jurídico e sociológico, nós abordaremos elementos sobre a exclusão e sobre a segregação, que são elementos muito conhecidos no nosso país. Então, vejam, a igualdade, ela é um signo fundamental da democracia e também um instrumento da concretização dos valores essenciais. E neste aspecto, nós precisamos observar que muitos elementos devem estar interligados entre a acessibilidade, a garantia dos direitos e a efetividade desses direitos. Então, nós não podemos nos deixar levar por anomalias que sejam juridicamente impossibilitantes. Então, vejam, sem a igualdade, necessariamente não há democracia. E sem a democracia, não se pode falar em igualdade. Então, a igualdade, o nosso artigo aborda esse elemento, ela é inviolável. Então, dentro dessa inviolabilidade, nós temos que entender que é um direito, é uma garantia fundamental, assegurada pela Constituição de 88, e ela trará justamente uma igualdade que não pode ser exclusivamente formal. Por quê? Nós temos, necessariamente, extensões e complexidades que devem ser acessadas pelos seres humanos, pelos indivíduos. Então, veja, cada indivíduo é único, né? Então, é necessário respeitar que cada indivíduo tenha assegurado o seu direito de personalidade e também, trazendo as lições de José Afonso da Silva, dentro de uma posição realista na efetividade do direito, nós precisamos entender que os homens, eles são desiguais em muitos aspectos. Então, essa busca por essa igualdade é um elemento permanente. Trazemos também as lições de Ingo Salles, que versará sobre igualdade e justiça, como noções que trazem uma interligação muito íntima, porque necessariamente o Ingo Salles traz o seguinte: a igualdade sobre as perspectivas material e formal, ele vai dizer que nós temos 3 fases abordadas pela Constituição de 88. A igualdade compreendida como aquela em que todos são iguais perante a lei, numa clara afirmação de prevalência da lei, mas também uma igualdade compreendida por meio da proibição de discriminação de qualquer natureza e, por fim, uma igualdade como igualdade da própria lei ou na lei. Então, senhores, de imediato eu passo a palavra para minha colega Andressa, que abordará o segundo aspecto do nosso trabalho. Como foi apontado pela minha colega Thaís, no Brasil nós temos consolidado um amplo conjunto de garantias constitucionais que versam sobre o princípio da igualdade. No entanto, é importante considerar, e nós agregamos ao nosso trabalho, uma análise sociológica. Eu gostaria aqui de tomar como princípio, principalmente, os estudos decoloniais. Os estudos decoloniais, eles vão demonstrar como o direito é uma das grandes narrativas, das grandes construções de que consolidam desigualdades entre territórios e sujeitos.
tendo em vista que a construção da modernidade, dos princípios da modernidade, entre os quais alguns que se consolidam a partir da Revolução Francesa, como os princípios da igualdade e da liberdade, que são, de certa forma, que influenciam diferentes territórios, eles têm limitações quanto a territórios e sujeitos. Como exemplo, eu gostaria de trazer aqui que diante de toda essa reflexão sobre a ideia de igualdade, de liberdade e de fraternidade, que são os valores consolidados na Revolução Francesa e que têm aderência das grandes nações europeias, essas mesmas nações se consolidaram como nações coloniais, que em muitos casos, entre outras coisas, oprimiram populações originárias, e esses direitos, essas liberdades, essas igualdades se limitavam aos sujeitos europeus. Nesse sentido, eu gostaria também de chamar a atenção que quando nós falamos de liberdade, de igualdade, dos princípios consolidados na Constituição, é importante considerar as características e a realidade sócio-histórica da sociedade brasileira. O Brasil, atualmente o país com maior população negra fora do continente africano e última nação no mundo a abolir a escravidão. É importante considerar também que nos consolidamos enquanto república apenas um ano depois da abolição da escravatura. Nesse sentido, o contexto sócio-histórico brasileiro contribui para a consolidação de um amplo abismo educacional entre brancos e negros no Brasil. A partir do ano 2000, com a Conferência de Combate ao Racismo promovida em Durban, o Estado brasileiro se comprometeu com a efetivação de ações que promovessem o enfrentamento ao racismo, entre as quais as ações afirmativas. É importante considerar o protagonismo do movimento negro, que foi um importante agente que tensionou o Estado brasileiro a aderir a esse processo e também a consolidar ações efetivas para o enfrentamento ao racismo. No que tange à educação superior, as ações afirmativas são alvo de grandes polêmicas, tanto no campo social quanto no campo jurídico, demandando do sistema judiciário brasileiro uma resposta que busque uma possibilidade de consolidar o princípio da igualdade, os princípios de combate ao racismo. Quando o assunto são as ações afirmativas no âmbito da acessibilidade ao ensino superior, nós temos que mencionar as discussões no âmbito do poder judiciário brasileiro. E aí vale mencionar a DIN 5357, que discute basicamente os artigos 28 e 30 da Lei 13.146 de 2015, e esta é a lei que assegura o direito a cotas para pessoas com deficiências, cotas no trabalho, cotas em concurso público, ou seja, é uma lei que trata a questão da acessibilidade de um modo a assegurar às pessoas com deficiência o acesso ao trabalho, ao concurso público, enfim, à educação. E esta lei ela foi enfrentada pelo STF sob a discussão de possível inconstitucionalidade. Pois bem, o STF ele decidiu que esta lei ela é sim constitucional, que não ofende ao princípio da igualdade quando o Estado ele promove por meio legislativo e, claro, por meio de políticas públicas concretas, a inclusão de pessoas com necessidades especiais. Então, o STF decidiu pela constitucionalidade destes artigos. Pois bem, neste mesmo aspecto, quando nós falamos em medidas afirmativas, em protagonismo do Poder Judiciário, e vale mencionar que o Poder Judiciário brasileiro ele tem sido um grande protagonista na concretização de direitos e garantias fundamentais e especialmente a acessibilidade ao ensino público, ao ensino superior, a acessibilidade de minorias no ensino, não é? O STF também discutiu, enfrentou esta temática na ADC 41 do Distrito Federal. Esta ADC, ela discute basicamente a Lei 12.990 de 2014, que assegura 20% de vagas em concursos públicos, né, para pessoas com deficiência, pessoas negras, estudantes de escola pública, enfim. É isso, nós agradecemos a participação na Convenção Euro-Americana de Direitos Humanos e foi uma emoção muito grande, uma alegria, uma honra a participação, a apresentação da nossa pesquisa, só temos a agradecer.